Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Hoje eu quero dar o meu testemunho, um testemunho muito forte de transformação interior que o Senhor Jesus operou na minha vida, que era algo que eu carregava pela minha lembrança desde a minha infância, desde o tempo de colégio, tempo de início de adolescência, onde me privou e me prejudicou muito aquela timidez que eu tinha, né, na minha personalidade. Quando a gente fala, pessoal, que o Senhor Jesus transforma o nosso interior primeiro, para depois transformar o nosso exterior, isso é verdade, porque ele fez primeiro uma transformação no meu interior, para que o meu exterior pudesse o quê? Fluir e ele me entregar coisas que precisava da transformação interior primeiro, porque se não houvesse, eh, primeiro, aquela conscientização que aquilo ali era prejudicial para os propósitos dele na minha vida. Segundo, que eu tinha que reconhecer, identificar, por isso que a palavra de Deus fala, né? O meu povo sofre por falta do conhecimento. Eu sofria por ser tímida na minha vida. Eu me recordo em vários momentos eu deixando de mostrar quem eu realmente era por conta de uma timidez e me prejudicava. Então, quando a palavra de Deus fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento, é saber que ela pode se transformar, ela pode mudar, basta ela pedir ajuda ao Senhor Jesus e identificar, porque a vontade de Deus é arrancar. Mas por que Deus não arranca? Porque precisa que a gente faça a nossa parte. Então, eu fiz a minha parte e eu quero contar para vocês o meu testemunho de como eu venci a timidez. Então, assim, eu cheguei na igreja, né? Fiz o processo do batismo nas águas, fui ali buscando, participando de reunião, e, e Deus foi falando na Sua palavra que Deus vai falando assim com a gente, pessoal, de uma certa forma, particularmente, né? Ele usa pessoas, ele vai falando o que você precisa mudar, o que ele quer que você mude. Mas assim, é um processo gradativo, não é de uma maneira assim brusca. Você se batizar nas águas, é de pouquinho em pouquinho que ele vai o quê? Te moldando, da maneira que você vai deixando, da maneira que você busca, da maneira que você se entrega. Quando chegou esse momento que ele falou para mim que eu deveria tirar a timidez, que uma mulher de Deus não é tímida, né? O homem de Deus também não é tímido. Porque a palavra dele fala claramente, meus irmãos, quando eu tomei o conhecimento, por isso que fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu tomei o conhecimento da palavra de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aí você fala assim, mas por que os tímidos vão herdar o lago de fogo e enxofre? Porque Deus não usa o tímido. Com o tímido, Deus não pode operar a sua vontade, a sua obra. Timidez não vem da parte de Deus. Timidez vem do inferno. A timidez, meus irmãos, eu reconheço hoje que a timidez é um espírito. Não deixa você ir adiante, te fecha num clasulo terrível. Só quem sabe o que é ser tímida, uma criança tímida, uma adolescente tímida, uma mulher adulta tímida, somente quem viveu isso ou vive sabe o sofrimento que enfrenta. E se traz sofrimento não é de Deus. Então, por isso que fala, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque com o tímido Deus não pode agir, não pode usar. Então, o Espírito de Deus é coragem, é força. Se tem timidez, está faltando Deus ali. Está faltando Deus trabalhar, arrancar e libertar essa pessoa. Porque timidez não vem de Deus. Mas
eu vou falar para vocês como eu venci isso. Fácil não é. Para alguns é muito difícil. Meus irmãos, quando eu identifiquei essa palavra, o Senhor Jesus falou comigo na Bíblia. Primeiro foi na Bíblia. Você sabe que Deus fala, mas o diabo também vem e fala. Deus fala uma coisa, o diabo vem e fala outra. Foi assim com a Eva, né? Adão e Eva lá no jardim. Deus falou uma coisa, não coma da fruta. O diabo veio e falou: se comereis, não morrereis. E vão tomar conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele sempre vai se opor ao que Deus fala. Quando Deus me falou isso, que os tímidos não herdarão o reino dos céus, ele veio. O diabo é sujo, meus irmãos. Ele é astuto e sagaz. Ele usou uma obreira para falar para minha mãe falando, né, conversando, assumindo a minha condição na época, falando: a Luana é muito tímida e tal. Eu queria que ela vencesse essa timidez, até minha mãe reconhecer que não me fazia bem. A obreira, usada pelo diabo, falou: mas a mulher de Deus é tímida mesmo. Toda mulher de Deus é tímida. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que os tímidos não herdarão o reino. Então, uma mulher de Deus não é tímida. O homem de Deus não pode ser tímido. Só que o diabo usou a obreira. Para quê? Para eu me conformar com aquilo, aceitar aquilo, porque é nós que aceitamos. A vontade de Deus é arrancar aquilo de nós. Mas precisamos cooperar. Mas se eu escutasse o que a obreira falou para minha mãe, eu iria falar mesmo, amém. Mas Deus já tinha falado na sua palavra. Então, fica aquele conflito, porque você está ali no início, conhecendo a palavra, conhecendo as coisas de Deus, e você vai passando o quê? Pelo processo. Então, Deus, já na sua infinita bondade e misericórdia, querendo me libertar, porque Deus quer te libertar, minha irmã. Seja da timidez, seja do vício da pornografia, seja de qualquer outra coisa que você pensa que às vezes, não tem nada não me altera, não me afeta na minha vida espiritual. Afeta sim, porque a palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão. Então, Deus vendo isso, eu fui para uma reunião do Godlywood na igreja e Deus usou a Dona Cris para falar na pregação da reunião, falando, confirmando a palavra de Deus, falando assim: a mulher de Deus não pode ser tímida. E cá entre nós, minhas irmãs, a timidez tem o modo leve, o modo médio e o grave. Eu posso dizer que na minha infância eu era um modo grave, porque a professora falou uma vez para minha mãe: Luana entra muda e sai calada, de tamanha timidez. Eu me recordo agora que para me ler na aula, né, na aula de português, história, as professoras me mandavam ler. Quando eu imaginava que ia chegar a minha vez para ler naquela semana, o meu corpo já ficava dormente, parecia que eu ia desmaiar, de tanta coisa que a timidez fazia eu me sentir, tanto mal-estar, risco de matar uma pessoa, porque vai que a pessoa passa mal e morre. Por isso que a gente vê a gravidade do que não faz bem. Deus não vai deixar uma pessoa assim, dentro da sua presença, na sua casa. Então, quando eu fui para essa reunião, ouvi a dona Cris falando, eu entendi que o Espírito Santo estava confirmando que não era para eu ser mais tímida, que cabia a mim arrancar aquilo de mim de uma vez por todas, porque estava impedindo o agir do Senhor. Meus irmãos, uns anos atrás, jamais eu pensaria em criar um canal no YouTube. Jamais, mesmo querendo fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, querendo obedecer, jamais. Por quê? Porque tinha um obstáculo. Por isso que o Senhor queria arrancar, porque Ele queria me usar, e Ele só vai usar quando você estiver o quê? Pronta. Então, às vezes, eu me recordo que para me ler na sala de aula, eu passava muito mal, enquanto outros não passavam. Então, realmente, aquilo ali me fazia mal há muitos anos. E eu me recordo agora que na primeira vez que eu saí para evangelizar na rua, no grupo de evangelismo, eu venci aquilo. Por quê?
Porque você vai para a rua para falar com as pessoas, você tem que ir o quê? Numa autoridade, numa coragem que o tímido não consegue, enquanto não vencer a timidez. Talvez seja por isso que você está na igreja e você ainda não está sendo usada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você ainda está presa nesse espírito da timidez que trava a pessoa, amarra a pessoa. Quantos homens perdem os amores da sua vida, chegam a perder. Eu estou me recordando aqui, pessoal, muito forte, um rapaz que estava gostando da Glória na igreja. E ele gostava da Glória, apaixonado pela Glória, falava: eu vou casar com a Glória, eu vou ter um filho com a Glória, eu vou fazer a obra de Deus com a Glória. Só que ele ficava com aquilo para ele e não se declarava. Não ia ter a Glória, falar com a Glória que estava amando ela, que queria casar com ela. Ele não foi. Ele só ficou na oração, na oração, na oração, na oração. Teve outro rapaz que veio, orou, jejuou, botou o nome da Glória lá no azeite, mas foi até a Glória e falou: você quer casar comigo? E a Glória casou. Então, essa história você entende que os tímidos não tomam posse de nada das coisas de Deus. Eles não vão herdar o reino de Deus. Pessoal, é muito sério. A palavra de Deus é muito verdade. Apocalipse 21:8. Mas enquanto aos tímidos não herdarão a parte que cabe eles ao lago de fogo e enxofre. É a palavra de Deus que eu estou falando aqui. Então, esse rapaz não casou com a Glória. Então, quantos homens perdem o amor das suas vidas por conta da timidez? Ah, eu falo amanhã, eu falo depois de amanhã, e esse espírito da timidez não quer deixar avançar, não quer deixar a pessoa se entregar, se lançar. Por quê? Porque é um espírito, você precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, minhas irmãs, a minha libertação, o meu testemunho, foi forte, porque foi o Espírito Santo falando comigo, e eu ouvindo a sua voz, como você agora, você está aqui nesse vídeo ouvindo a voz do Espírito Santo, te dizendo que você tem que primeiro se revoltar contra isso, não aceitar ser uma pessoa tímida. Como uma mulher de Deus, um homem de Deus vai aceitar ser tímido? O tímido, ele precisa orar num grupo de oração e o tímido não permite isso, não ora. Por quê? Porque está com vergonha, então Deus não pode nem usar o tímido. Entende? Então eu era essa pessoa. Mas eu fui para a igreja e dentro da presença do Senhor Jesus, ele me falou o que acontecia comigo. Ele me explicou o que acontecia comigo desde a minha infância, no colégio. E eu fui para aquela reunião, a dona Cris falou, e entrou dentro de mim o que? Uma revolta. Eu vou me libertar disso. Eu tenho que me libertar disso até para trabalhar na rua, pessoal. Eu trabalho com vendas. Precisei vencer isso para o meu financeiro, para o meu bem-estar. Porque o tímido não consegue fazer nada. Então, veja bem. Então, o diabo, quando usou aquela obreira, ele queria que eu continuasse naquela aceitação daquele comportamento, daquela aceitação, porque minha irmã e meu irmão, presta atenção, vai ficar na sua vida o que você aceita. Vai sair da sua vida o que você rejeita. Porque você precisa cooperar com Deus para poder a obra de Deus ser feita na sua vida. Se fosse assim, Deus libertava todos, porque ele ia ver quem é o tímido e quem não é, não. Você precisa reconhecer como você está, como você é. E se Deus está falando com você, você se revoltar e pedir ajuda a Deus para se libertar. Mas como eu vou me libertar? Como eu vou fazer isso? São atitudes diferentes que vão trazer resultados diferentes. Por exemplo, um que eu utilizei e que eu fiz e que cada vez que você vai fazendo, você vai ganhando mais força e mais força e mais força e mais força. Quando você vê, você está liberta para a glória de Deus. Certa vez, eu precisava falar com o pastor e veio muita vergonha. Tentou voltar ao espírito da timidez. Eu estava ali no processo de libertação. E aí veio e falou assim: você não vai conseguir falar com ele. Com esse pastor muito querido, muito admirado por mim, pela igreja toda. E falar com ele era um desafio. Era um sonho ao mesmo tempo, porque muito temor, muito respeito, né? E uma timidez estava tentando vir sobre mim, me impedindo de ir até ele e impedindo o quê? De receber as coisas que ele ia ser usado por Deus para me falar. Ou seja, me impedindo de receber o melhor de Deus, que ele tem o melhor de Deus para me passar. Mas eu falei: não,
já está vindo medo, já está vindo timidez, já está vindo algo para amarrar minhas pernas. Não, eu vou chegar nele sim, minhas irmãs. Isso foi o início da minha libertação. Eu lembro que eu fui com a boca seca, as pernas tremendo, a mão suando. Quem é tímido sabe esses sintomas. Quem é tímido e já sofreu desse mal ou está em processo de libertação ou vai começar após esse vídeo, sabe do que eu estou falando. Mas eu fui com esses sintomas, mas eu fui. O segredo é você rejeitar o que você está sentindo, rejeita com todas as suas forças, com a revolta da fé. A revolta da fé é o quê? Eu conheci a palavra de Deus, eu conheci a verdade. E eu vou lutar para ter essa verdade na minha vida concretizada. Essa é a fé inteligente, minhas irmãs. Então eu fui com nervoso, com a mão suando, com a barriga, sabe? Mas eu fui. E no outro dia, que foi preciso falar com ele novamente, fui novamente. E as coisas vão diminuindo, porque você vai o quê? Vencendo de fé em fé, de glória em glória. Mas você tem que cooperar com Deus. É orar, pedir ajuda, força a Deus? É, mas também fazer a sua parte. Não adianta você orar, pedir força e chegar na hora e você falar, eu não vou não, não vou não, não vou não. Você vai estar dando lugar para esse Espírito se fortalecer na sua vida. Então, é um processo espiritual, mas também de muito que esforço interior. Amém? Então, o diabo, ele queria eu tímida. Ele queria, porque quando ele usou aquela obreira, ele queria que eu aceitasse. Aceitação, lembra? Vai ficar o que você aceita, vai sair o que você rejeita. Se eu aceito, eu não estarei aqui pregando para vocês, ensinando vocês a palavra de Deus. As pessoas não estariam sendo abençoadas através do que? Da palavra, do conhecimento. Entende? Porque para algumas pessoas falar, Deus não vai se preocupar com isso, que eu sou um pouquinho tímida. Não, todo mundo tem um pouquinho de timidez. Não, minhas irmãs. Não vai levando a sua vida mediante o que o mundo prega. O mundo prega contrário da palavra de Deus. Então, tem coisas que é você que se esforça e Deus, vendo isso, ele te ajuda e te honra. Ele estava vendo eu com a barriga, sabe, a mão suando, as pernas tremendo. Você chega perto da pessoa, você gagueja. Você vai orar pela primeira vez num grupo onde o seu líder pede. Você fecha o olho, você vai orando. E Deus está vendo, meus irmãos. Deus é fiel e justo para te dar força. Para tudo de mal ir saindo, todo mal está aí saindo. E você sendo o quê? Fortalecida na coragem. Fortalecida na unção, na força, na entrega de ser o quê? Uma pessoa corajosa, intrépida, ousada, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para fazer a vontade do Pai. Amém? Então, o diabo usou aquela obreira. Quem ele tem usado para falar para você? Você é assim, seu pai era assim, sua mãe era assim, isso é de família, não vai mudar. Muda sim, Jesus muda tudo, minhas irmãs. Jesus é poderoso para mudar todo e qualquer jeito que possa impedi-lo de ele trabalhar na sua vida. Ah, sabe? Pessoas vão falar muitas coisas para impedir a obra de Deus na sua vida, mas você tem que ser forte, amém? Então, mulher de Deus, ela falou, a mulher de Deus é tímida mesmo. Estava fora do espírito, estava fora da palavra de Deus. Quando a mulher de Deus está na palavra de Deus, ela fala a palavra, amém? Então, nós temos que o quê? Não aceitar. Eu precisava vencer aquilo para fazer a obra de Deus e trabalhar com vendas. O Senhor Jesus sabia que era necessário vencer aquilo de uma vez por todas. A timidez é um espírito, você que expulsa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, minhas irmãs. Espero profundamente do meu coração que você reconheça e juntamente para com Deus, pedindo ajuda a Ele, força, vença isso. Como vence? Quando é preciso você ler na sala de aula da faculdade e você fala, não, eu vou faltar. Minhas irmãs, estou me recordando aqui, eu era aquela pessoa que falava assim, o quê? Trabalho em público quarta-feira? Eu inventava uma coisa na quarta-feira para faltar à escola. Olha o tamanho da timidez e o tamanho do prejuízo me prejudicava na escola. Eu falava, amanhã é o dia do trabalho para ler em público. Luana, é a sua vez. Eu faltava.
Olha isso. Isso agradava a Deus? Por isso que Deus fala que o espírito da timidez é um espírito do inferno. Que você tenha força, minha irmã e meu irmão. Tem homem tímido, tem homem que era para estar lá na frente, pregando, já casado, Deus usando com ousadia, mas está tímido. Que vocês sejam libertos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, com o sangue dele, liberte vocês para a glória de Deus. Seja liberta, minha irmã, seja liberto, meu irmão, desse espírito da timidez que vem do inferno. E que você possa se revoltar contra ele e não aceitar ele na sua vida. Seja forte e corajoso. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.